Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, meu nome é Carlos, vamos estar começando aqui, né? Carlos Dias, estou começando com vocês. Hoje eu vou corrigir a prova de investigador. Nós corrigimos a prova de escrivão, informática, eu vou corrigir a parte de informática hoje de investigador. Gente, não está uma prova difícil, não, né? Como estava padrão VUNESP, não fugiu muito da regra, não. Tinha umas questões que estavam tranquilas. Ah, pessoal, mas caiu o WhatsApp, não tinha na prova? Tinha. No WhatsApp tinha videoconferência, faz parte de internet, tem todo um contexto ali dentro que tinha essa opção sim, tá? Então eu vou corrigir com vocês e vou comentar para que vocês, né, possam aprender um pouquinho mais aí e que nas próximas provas também você não caia mais em alguns erros aí que foram, às vezes, bem erro de esquecimento, alguma coisinha boba, nervosismo. Isso acontece muito na prova. Tem gente que falou, professor, você falou isso na aula e eu errei. Por quê? Porque estava nervoso, né? A gente sempre fala, a prova de vocês é um misto de conhecimento, você tem que ter conhecimento, tem que estar com o seu lado psicológico legal, tem que estar um dia bom, né? Então depende de uma série de coisas, depende de detalhes. E a prova da VUNESP, como a gente falou, o texto está aumentando cada vez mais. Independe se é informática, raciocínio lógico, se é português, o texto vai aumentar. Mesmo porque era uma prova, você tinha que acertar 50% de cada bloco. Então, em alguma coisa, o pessoal tinha que puxar. Mas vamos lá, vamos começar a prova então, beleza? Muito bem. Ó, essa questão aqui é uma questão bem recorrente. Já caiu em outras provas aí. O que ele fez aqui? Teve uma prova do TJ, por exemplo, que foi a VUNESP que fez, que ela perguntou alguma coisa sobre o culto, né? Ele perguntou lá na opção. E é uma questão que a gente sempre dá em sala, nos simulados aí sempre tem uma perguntinha dessa aí, né? Sobre a opção, sobre a visualização dos arquivos. Ó, perceba que aqui eu estou visualizando no Windows. A minha pasta, eu estou na pasta chamada pasta temp. E essa pasta temp está no HD. E percebam que aqui você tem algumas pastas, mas percebe também que a pasta 2023 está mais clarinha aqui? Beleza. Já é um detalhe que você pode começar a anotar, marca aí. Depois está aqui embaixo. Ao abrir a janela de linha de comando e digitar o comando dir, né, comando antigo aí do velho DOS, onde você escreve dir, ele faz o quê? Ele exibe o diretório, né? Isso é a função do dir. Exibe o conteúdo do disco, da unidade, exibe o diretório. Diretório para o Windows é pasta, para o DOS seria diretório. É a mesma coisa, né? Não muda nada. Mas perceba que aqui você tem uma, duas, três, duas pastas e um arquivo. Aí quando você vê essa telinha aqui, você não vai enxergar mais a pasta. A pasta 2023 não está aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que essa pasta está em que modo? Aí ele perguntou só isso, né? Ao abrir a janela de linha de comando do dir, linha de comando prompt do DOS, lá nessa tela preta. Então ele foi lá e colocou CMD, ou clicou no prompt do DOS, e escreveu dir. Aí ele mostrou aqui, ó. E algumas pastas ele não mostrou. Não mostrou por quê? E aí ele perguntou aqui, ó. Ó. Vamos lá, vamos para a próxima etapa. O que ele perguntou aqui? Qual foi a pergunta que ele fez? Isso significa que a pasta 2023 está o quê? Oculta. Nem precisava pensar no DOS. É só olhar que a pasta está mais clarinha, está no fundo, né? Mas a pasta 2023 não apareceu quando você deu o dir. Por quê? Porque ela está do tipo oculta. Ah, professor, para que eu oculto uma pasta ou um arquivo? Para segurança. Porque dependendo do arquivo, se você apaga, ele vai danificar o processo de execução do Windows, do Word. Aí, para não apagar, você, né, deixa ele oculto. Entendeu? Então, a opção lá é que aqui, essa pasta 2023 está no modo oculto. Onde que eu faço isso? Botão direito em cima do arquivo da pasta, propriedade, vai aparecer uma janelinha. Nessa janelinha, você clica na primeira opção. Lá embaixo, você tem, na primeira aba, lá embaixo tem a opção oculto. Aí deixa a pasta oculto, não tem problema. Essa pasta não vai ficar visível quando eu tentar exibir o conteúdo do meu diretório, da minha pasta ou da minha unidade de disco, ok? Então, questão não muito difícil, não, tranquila. Ó, então a resposta é oculta. Próximo, ó, questão do Word, gente. Questão 100% badalada, questão 100% utilizada. Até um colega aí, um aluno, me mandou um recurso aqui, e eu vou até comentar esse recurso dele, né? Que eu acho que a VUNESP vai fazer também. Eu acho que o recurso não vai ser deferido, ele vai ser indeferido.
Por quê? Porque acontece o seguinte, na verdade, o recurso foi de escrivão, né? Ele fez assim, que selecionou, deu enter. Gente, quando você seleciona um parágrafo quando você seleciona um parágrafo, a primeira vez, você escreveu o parágrafo, selecionou e formatou com alguma coisa e dá o enter, ele não vai apagar a palavra, ele vai para a próxima linha. Só um comentário aí para quem está assistindo a aula aí, que foi o que aconteceu no recurso lá. Essa questão aqui, ela caiu bem parecida na prova de escrivão, só que aqui depois uma tabela. Então, perceba assim, o que eu tenho que saber aqui para responder essa questão? Eu tenho que saber que o meu cursor está aqui no final. Se eu apertar o Tab, eu vou criar uma nova linha. Mas ao criar a nova linha, ele acompanha a formatação. Entenderam? Então, eu dei o Enter, eu cliquei no final, cliquei no final e apertei a tecla Tab. Gente, tem uns 3 meses que tem caído prova com isso aí. Eu avisei na prova, gente, vai cair uma questão sobre tabela. Porque estava caindo sempre, está caindo sempre. A prova, você pega as últimas provas que nós tivemos em São Paulo, da VUNESP, interior, ou na capital ou no interior, todas as provinhas caiu alguma coisa sobre tabela, e caiu alguma coisa sobre formatação. Aqui ele usou as duas coisas, ele juntou a opção tabela e usou a opção de formatação, negrito, itálico, sublinhado, as opções que você vai utilizar, ok? Então, vamos lá, primeira coisa, quando eu dou um tab na última célula de uma tabela, ele cria uma nova linha, então aqui ele vai criar uma nova linha. E acompanha a formatação do que estava escrito na anterior, então ele só criou uma nova linha, beleza? Com o cursor, vou ler agora para a gente entender. Tem-se a seguinte documento criado no Microsoft Word 2016, configuração padrão. Ele tem uma tabela com uma linha e uma coluna, com o texto formatado em negrito, então essa palavra aqui, esse texto, Polícia Civil de São Paulo, está formatado com negrito e itálico. Como eu já falei, apertei o Tab e criei uma nova linha, com a mesma formatação, ou seja, está com negrito e está com itálico. Vamos colocar aqui do lado para a gente não se perder. Negrito e itálico. E essas ferramentinhas negrito e itálico do Word, elas são lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. Se eu apertar o interruptor, eu apago a lâmpada. Se eu apertar de novo, eu acendo. Então, ela ativa ou desativa. Ou você coloca ou você tira. Beleza? Então, com o cursor após a palavra SP, ele pressionou o Tab, já criou uma nova linha. Para que o texto a ser digitado na segunda linha da tabela esteja formatado com sublinhado apenas, é preciso fazer o quê? Gente, ele tem 3 botões lá. Ele tem o negrito, ele tem o itálico e tem o sublinhado. Estas palavras estão negrito, estão negrito e estão itálico. Não está sublinhado. Então, para que eu possa fazer com que a palavra fique, que a segunda linha, que a palavra fique formatado com sublinhado apenas, ou seja, então ele quer tirar o negrito e quer tirar o itálico. Como é que eu faço para tirar o negrito? Clico no negrito uma vez, clico no itálico uma vez, e depois, quando eu quero colocar o sublinhado, isso aqui não tem, eu vou clicar o sublinhado para colocar. Então, quando eu clicar no sublinhado, eu vou colocar. Então, o que ele fez? Ele tem que clicar uma vez no sublinhado para ativar o sublinhado, uma vez no negrito para tirar o negrito, uma vez no itálico para tirar o itálico. Questão, gente, tranquilinha, né? Quem fez as minhas aulas aí, ou as nossas aulas, a minha, do Pedro, do Adalberto, do Edu, do Fábio, quem fez as nossas aulas aí, com certeza viu isso. Porque todas as provinhas aí que caíram nos últimos 2 meses tinha uma questão sobre isso. Às vezes separado, só formatação, às vezes só tabulação. Nessa ele juntou as duas coisas. Então, questão simples. Uma questão que dava para garantir se não fosse o nervoso, se não fosse a preocupação e tal. Então, o que eu falei para vocês na aula? Gente, desenha. Tem negrito, tem itálico. E não tem sublinhado. Então, se eu ativar, eu vou tirar. Se eu ativar, eu vou tirar. E aqui, se eu clicar, eu vou colocar. E foi isso que ele fez. Simplesinho. Desenha que você não vai errar. Questão mais tranquila da prova. Aliás, essa provinha aí tinha muitas questões assim, bem tranquilas. Beleza? Pois bem, pessoal, entenderam a outra questão? A questão do Word? Tranquilo. Agora uma questão do Excel. Questão do Excel. A questão 3 aí fala do Excel. Só um detalhe, vocês estão assistindo a minha correção aí? Quando vocês estiverem com a prova de vocês, por favor, vou pedir uma observação para vocês. Olhe o que eu respondi.
Às vezes está com versão diferente da minha prova, e na sua está marcado letra A, na minha está marcado letra D, C, D e E. Porque a VUNESP tem 4 versões. Eu sei que vocês sabem, mas eu não quero demais explicar isso aí. Porque você fica apavorado, eu errei tudo. Não, você não errou. Então, por isso que eu estou fazendo questão de colocar o que está correto, não só a alternativa, e por que está correto, tá? Então, acompanha a correção. Quem está com a mesma versão minha, tudo bem, tranquilo, beleza. Mas quem não está, olha na resposta que eu vou dar. Não vou falar só a letra, eu vou falar a resposta para você procurar aí na sua provinha, beleza? Só para não ficar apavorado depois. E aí você fala, não, faz uma confusão e tal. Então, para não fazer confusão, vamos esclarecer bem isso aí. Então, a questão número 3, ó, eu até coloquei aqui já, ó, já marquei aqui para vocês, né, ó, estava assim, ficou assim, ó. Isso quer dizer o quê? Que essa questão aqui, ó, ele aplicou um recurso chamado autofiltro. Esse autofiltro coloca essas setinhas do lado, tá vendo? Ó, tem a setinha do lado aqui, a sua tabela normal não tem essa setinha. Isso é para quê? Eu quero procurar uma informação, eu quero só trazer na tela a Cláudia. Eu clico aqui e trago só a Cláudia. Eu trago só o Ricardo, só o Ricardo. Então, eu posso especificar a pesquisa que eu estou procurando. Então, numa tabela grande, numa tabela pequena igual essa aqui, não vai fazer diferença. Mas numa tabela que você tem 1000 pessoas cadastradas, você às vezes não consegue ler a tabela toda. Então, você vai filtrando e trazendo só o que te interessa na tela. É para isso que serve o autofiltro. Pois bem, todas têm a setinha, então aplicou o autofiltro. Só que no código e no... Aqui, ó, marquei aqui o código, ó, aqui embaixo. No código e no valor. Está vendo que tem uma setinha? Isso quer dizer classificação, quer dizer que está classificado em ordem crescente ou ordem decrescente, é classificação. Aonde tem o filtro que ele vai aplicar, onde ele vai aplicar o filtro no autofiltro, é no nome, porque tem esse sinalzinho diferente, ó. Então, esse desenho aí, que parece uma ampulheta, esse desenho é o desenho de filtro. Isso quer dizer que esse candidato, ou essa pessoa, esse indivíduo, ele aplicou o autofiltro e filtrou por nome. Ele está pesquisando por nome. Beleza? Guarda isso aí. Vamos ler o texto final. Então, ó, a diferença entre os dois momentos é que foi aplicado o autofiltro. E depois, o que ele fez? Assinale a alternativa que indica, respectivamente, qual coluna ou quais colunas que está sendo filtrada. Lembra? O que está sendo filtrado lá é o nome. É o nome que está sendo filtrado, porque tem um desenho diferente, beleza? E a função que deve ser inserida na célula D1, ó, aqui em cima, ó, ele quer inserir aqui em cima uma fórmula. Que fórmula? A fórmula que vai calcular simplesmente o quê? O que ele quer calcular aí? Quer que apareça esse valor que está aí, ó, 336. Então, qual é a forma que eu uso para somar? Para somar, eu posso usar a função soma, mas existe uma função chamada subtotal. Subtotal soma, faz a média, faz o máximo, conta conforme o número que você especificar aqui. Se eu tivesse especificado o número 1, seria a média. Então, número 1 é média. Número 3 é conte. Número 9 é soma. Então, ele não quer somar, por isso que ele pôs aqui o número 9. Então, eu eliminei rapidinho isso aqui, porque a única que está sendo filtrada é a letra D. Então, eu eliminei a A, a B, a C e a E. Sobrou a D. Aí, a dúvida era, esse subtotal? O subtotal é fazer uma soma, conforme o número especificado. Esse número 9 quer dizer que eu estou somando. Somando o quê? Somando de D3 até D7. Aí tem um detalhe, gente. Se eu usasse a soma como está aqui em cima na C, ele ia somar o valor da coluna inteira. Aqui, ó, o soma com o subtotal, ele soma só o que está visível na tela. Ou seja, ele soma só o que foi filtrado. O que ele filtrou aqui de valor? Ele filtrou 198 e 138. Somando os dois, vai dar quanto? Vai dar 336. Por isso que a resposta, sem dúvida, é letra D. E aí, gente, ó, engraçado que o pessoal até comenta na aula. Professor, essa função é a função avançada, ela cai. Porque em algumas aulas eu dou a soma subtotal. Na VUNESP eu sempre dou.
Na prova, eu fiz um simulado com vocês vão lembrar disso aí. Nós fizemos o simulado na véspera, né? O Rever da Tempo, e nós fizemos alguns simulados na semana. E a gente fez uma mega revisão com o Eugênio e com a Tatiane. Vocês lembram disso? Num desses simulados aí, eu coloquei subtotal. E o pessoal ainda reclamou. Professor, você puxou muito, está avançado, isso não cai na prova. Aí, ó, para você que falou que não caía na prova, toma. Brincadeira, né? Você que falou que não sabia cair na prova, olha aí. Ah, professor, está muito avançado. Olha aí que caiu o subtotal. Nem precisaria saber o subtotal para responder essa questão, como vocês já viram, mas não iria atrapalhar a sua vida também se soubesse o que faz o subtotal. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima, então. A resposta é letra D, né? Essa aqui, ó, também questão batida. Todo dia cai questão sobre isso, né? Ou seja, o Paulo fez um e-mail usando o Microsoft, ó, estou resumindo, em sua configuração e padrão para Rafaela, Antônio e Carlos. Então, ele mandou para os três no para. Foi lá no para e mandou nos três. Ok? Rafaela, ao receber, clicou em responder a todos, sem alterar o destinatário da mensagem preparada automaticamente pelo Outlook. E clicou em enviar. Então, o que ela fez? Eu vou marcar aqui. Ela pôs responder a todos. Quem que respondeu a todos? A Rafaela, que foi a primeira do para. Então, Rafaela respondeu a todos. Beleza? Vamos marcar aqui. Rafaela respondeu a todos. Quando a Rafaela respondeu a todos, quer dizer, todos vão receber. Ok? Clicou em enviar. Antônio e Carlos fizeram exatamente o mesmo no final. Paulo recebeu 3 respostas. Rafaela recebeu 2. Antônio recebeu 2 respostas. Carlos, o Carlos não recebeu. Por que o Carlos não recebeu? Porque ele estava em cópia oculta, certo? Cópia oculta de quem? Então, o Carlos não recebeu. Quem está no cópia oculta não vai receber. Se ele tivesse respondido, desculpa, os demais teriam recebido. Mas quem respondeu não estava no cópia oculta. Então, ele respondeu a todos. Todos responderam, menos o quê? Está falando lá, menos o Carlos. Isso quer dizer o quê? Que o Carlos estava no e-mail original do Paulo como cópia carbono oculta. Ou seja, ó, quando o Paulo mandou o e-mail aqui, ó, redigiu o e-mail e mandou para todo mundo. Só que quando ele mandou para o Carlos, né? O Carlos estava onde? O Carlos estava como oculta. Então, ele só mudou o processo. Geralmente, ele coloca... ele descreve, mandou para esse, com cópia oculta, e pergunta algumas coisas sobre isso. Ele perguntou se eu mandei para todo mundo e o Carlos não recebeu, porque o Carlos pertence o quê? A cópia oculta. Ou seja, então, quando o Paulo foi redigir, ele colocou alguns para, alguns com cópias, e o Carlos ele colocou no cópia oculta, por isso que ele não recebeu. Entenderam? Beleza? Cópia oculta, lembra, fica invisível para os demais, né? Para a próxima. A questão também, gente, simplesinha. Mas tem gente que confundiu nisso aqui porque achou que estava muito fácil e falou, está muito fácil, eu não vou nem acreditar. Ó, esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, por questão da estrutura do slide aí, a moça que redigiu isso aqui, ela colocou aqui embaixo para ficar mais fácil você visualizar. Esse botão, ele estava aqui em cima, ó. Está bem aqui em cima. Mas por questão de espaço, a gente colocou aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, tem-se uma mensagem parcial de uma reunião criada em andamento do Microsoft Teams, em sua configuração padrão, a partir do computador de João. Gente, isso aqui não tinha tal. Tinha sim, tinha lá, videoconferência. E eu comentei isso em sala. Falei, gente, provavelmente vão cobrar o Teams, porque o Teams é que o pessoal da área pública está usando mais. Podia ter perguntado sobre o Meet, sobre o Zoom, que não iria fazer diferença. Todos iriam agir do mesmo jeito que está agindo aqui. Pessoal, então eu dou aula, as minhas aulas online, as minhas conferências, eu faço no Google Meet. Se eu estivesse no Meet, o desenho seria igual. Ou seja, perceba que aqui, ó, o microfone está desligado. Gente, se eu desligar o meu microfone agora,
que eu estou falando com vocês. Está ligado aqui em cima. Se eu desligar o meu microfone que está ligado aqui em cima e tentar falar com vocês, vocês não vão ouvir. Ou seja, se o meu microfone está desligado, que no caso aqui é o microfone do João, ó. Então, tem-se a mensagem parcial, Microsoft Teams, a partir do computador de João. Então, o João sou eu. O Carlos está conversando com vocês. Aí o Carlos foi lá e desligou a câmera e desligou o microfone. O que vai acontecer? Se eu desligar o meu microfone, quem que vai ouvir a mensagem? Ninguém. Então, ninguém vai ouvir, porque eu estou falando com o microfone desligado. Simplesinha, né? Então, a resposta aqui é o quê? Nenhum participante vai escutar o que o João está fazendo. Por quê? Porque o João está com o microfone dele desativado. Entenderam? E vocês lembram, quando está com risquinho, está desativado. Quando está sem risquinho, está ativado. Então, é uma questão também relativamente tranquila. Ah, professor, você está falando porque você sabe. Não é isso, gente. Não estou menosprezando ninguém. Eu não sei também muita coisa, não. Eu sei porque eu estudei para isso e tem 32 anos que eu trabalho nessa mesma área, que eu dou aula para concurso público. Então, eu estou falando de experiência, né? Não estava fácil, porque mesmo se você não soubesse isso aí, dava para você assimilar na lógica. Próxima. A próxima é a mesma coisa. Professor, mas no WhatsApp eu só faço mandar mensagem e receber. Mas tem alguns recursos do WhatsApp que você também tem como opção. E aqui é essa. Eu até brinquei com os meus alunos. Os menores de 25 aí usam isso aqui, né? Eu, que sou maior que 25, desculpa. Eu, né, tenho a idade maior um pouquinho, só um pouquinho. Ou seja, da minha geração, o pessoal não está acostumado a ficar fazendo isso aqui, não. Eu, porque estudaram tecnologia, então acabo usando. Mas a minha geração não está acostumada a mexer nisso, né? Só manda mensagem e recebe mensagem. Ao digitar a mensagem, a seguir na rede social WhatsApp, assinale a alternativa que indica como o texto ficará. E aí, gente, funciona assim, ó. Quando você quer destacar uma palavra, colocar uma palavra em negrito no WhatsApp, você começa com asterisco, põe a palavra e termina com asterisco. Ou seja, essa palavra vai ficar negrito. Aonde que tem negrito aqui? A letra C. Então, essa palavra atenção vai estar negrito. O não haverá prorrogação, de data não vai ter nada. Vai estar como você digitou. Ah, agora, e se eu quisesse colocar itálico? O itálico seria o underline. Ok? E se eu quisesse colocar a palavra taxado, se tivesse um taxado aqui, ó, seria o tio. Então, eu tenho esses 3 caracteres aí que eu posso usar para dar uma incrementada na minha mensagem. Taxado é o tio e underline a palavra ficaria itálico, né? Ok? Mas o que interessa aí é o asterisco. E o asterisco quer dizer que a palavra ficará em negrito, né? Desculpa, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Então, questão fácil para quem já viu, né? Para quem já usou. Vamos para a próxima, então. Ó, questão que eu sempre falo em sala. Está até marcado aqui já, né? Questão que os... Gente, o pessoal fala assim, professor, você está viajando, esse negócio é muito técnico, não cai na prova, isso é porta. Quase ninguém dá isso aqui na aula. Eu dou as principais portas. Eu dou a porta 80, eu dou a porta 20, 21, 80. É a porta do HTTP. Quem é meu aluno aí já está dando risada. HTTP. A porta FTP. O FTP, Protocolo de Transferência de Arquivo, é 20, 21. Eu falo, a porta 80 é para HTTP. Quando você acrescenta no HTTP esse S vem de quê? Do SSL ou do TLS. Então, ele passa a usar uma outra porta, que é a porta 443. Então, a porta 443 pertence ao HTTPS. Se fosse só HTTP, seria a porta 80, que aqui em cima está 80, 80 seria a mesma coisa, essas duas são iguais. A porta 21 é do FTP. A porta 110 é do POP. A porta 20, 21, já falei, é do FTP. A porta 25 é do SMTP. A porta 53 é do DNS. A porta do 23 é do Telnet. Então, cada um vai ter uma porta. Ou seja, esses são os protocolos da camada de aplicação. E elas se comunicam com o TCP por intermédio da porta de identificação. Porta é o número que identifica cada serviço. Nós temos aí limite para chegar a quantas portas? 65.535.
certo? Isso é o limite de porta aí que a gente vai ter para trabalhar. Hoje nós temos aí um limite, trabalhamos com quanto? 1024, mais ou menos, mas tem as portas principais. Então, vocês que não estão acostumados a estudar porta, eu já vi umas 4 ou 5 perguntas da VUNESP que tinha porta. E você que é estudante da Polícia Civil, que já estudou há muito tempo aí, não vai estranhar, não. Lá em 2010 já perguntava porta. Na prova de 2010, a Cadepol, quando fazia ainda, ela fez 2 perguntas de porta. Então, isso aí de vez em quando cai na prova de vocês. E aí, graças a Deus, né, a gente estava iluminado e falou também no simulado, na revisão, que ia cair uma questão sobre porta. E caiu a porta 443. Entenderam? No exercício que eu fiz com vocês, na revisão, tinha a questão de porta. Aí eu comentei que a 443 era a porta HTTPS, a porta 80 eu peguei as principais com vocês. Ok? Então, questão, gente, técnica, né? Aquela questão que ou sabe ou não sabe. Quem nunca viu isso aí, nem dúvida teria, né? Quem já viu, né? Então, graças a Deus, quem assistiu às nossas aulas da Central aí, acabou acertando isso aqui de graça. Teve aluno que mandou mensagem aí, nossa, professor, a hora que eu vi essa questão aqui, eu até fiquei rindo, porque foi um dos que falou que isso geralmente não caía na prova. E caiu, né? Graças a Deus você estava lá e me ouviu. Quem falou sabe o que eu estou falando, né? Não vou citar o nome, é lógico. Ok, gente? Tudo bem? Então, próxima questão. Fico feliz da vida que Deus me iluminou, que eu coloquei essa alternativa e caiu essa opção lá, né? Graças a Deus por isso. A capacidade de espaço diz, que é uma pergunta simples também, né? A capacidade de espaço de dispositivos de armazenamento de dados é medida em... Então, gente, tamanho. Eu canso de falar isso. HD, eu sempre dou o exemplo do HD. Pensa no HD. Qual o tamanho do seu HD? O tamanho do seu HD é medido em byte. O tamanho do seu pendrive é medido em byte. Então, o pixel é resolução de tela, né? Hertz é o quê? Do clock. E sobrou quem? O byte. Então, byte é tamanho. Byte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte e assim por diante. Então, a menor unidade de medida é byte. Ó, saudosismo. Essa questão aqui é repetida. Caiu na prova de macroscopia de 2009, uma questão bem parecida com essa aí, né? Só mudou um pouquinho o texto. Beleza? Prova da Polícia Civil também, né? Então, vamos lá, próxima. A próxima também, a gente comentou muito em sala, comentou muito na mega revisão, né? Na nossa Revendo a Tempo, que foi o nosso último dia, né? De aula, comentei muito sobre isso aí, comentei bastante sobre os meus simulados. Então, aqui está. É uma tentativa de tornar recurso de sistema indisponível. Eu até comentei com vocês, gente, imagine que amanhã você vai tentar pegar o seu cartão de inscrição na VUNESP e não consegue acessar. Pode ser que a VUNESP esteja cheia de usuários não legítimos. Quando eu vou inundar o sistema e não permitir que as pessoas que precisam entrar consigam entrar, né? Nós estamos falando de quê? Ó, não se trata de uma invasão de sistema, mas sim sua invalidade por sobrecarga, tá vendo? Ela não vai danificar o seu sistema, mas você não consegue entrar porque está com sobrecarga, está carregado. Isso quer dizer o quê? Ó, resposta quer dizer ataque de negação de serviço, o chamado DOS ou DDoS, são ataques de negação de serviço. Eu inundo o seu sistema, encho o seu sistema, para que você que está lá legitimamente tentando entrar, não consiga acessar. Beleza? Engenharia social, se você quiser ser por eliminação, é o método que vai induzir você a entrar em alguma coisa por persuasão. Vai te dar uma vantagem para você pegar. A palavra-chave é persuasão. Então, não aparece ali. A palavra-chave aqui desse texto é sobrecarga. Está cheio, você não consegue entrar. Spoofing passa-se por outra pessoa, né? Phish é pescador, vai pegar os seus dados ali, que pode usar a técnica de engenharia social, que usa a técnica de engenharia social. E ransomware é ataque do tipo que vai entrar no seu sistema, mas a função dele é o quê? Criptografar e pedir depois um resgate. Então, a palavra-chave aqui é que ele pede um resgate. Por isso que a resposta é a letra D.
só ratificando, confirmando que se você não soubesse o DDoS, você conseguiria fazer por eliminação. Tranquilo? Próxima, também uma questãozinha tranquila, né? Ó, a 9, até já coloquei aqui, né? A 9 é o Tor. Não teria muito comentário, gente. Assinar a alternativa que indica o software que pode ser usado para acessar a web. O software é o Tor, né? O principal navegador da Deep Web e da Dark Web é o Tor. Ah, professor, mas será que não cabe um recursozinho aqui? Até poderia colocar, porque para acessar, você até acessa com outros navegadores, né? No domínio Onion é que você não vai conseguir entrar com outro navegador. Então, você pode até acessar outras áreas da Deep Web com outros navegadores. Mas não creio que a VUNESP também vá aceitar um tipo de recurso desse. Porque está bem simplesinha, né? Ou seja, o principal navegador da Deep Web, da Dark Web, é o Tor. Beleza? Então, gente, assim terminamos a nossa prova. Terminamos a nossa correção. Espero que você tenha entendido o que a gente comentou. Ah, professor, mas já passou. Já passou, passou. Mas vale para outras provas. Vocês viram que eu fiz aqui comentário de umas questões que caíram em provas antigas. Não foi de bobeira, não, gente. Foi de propósito. Para você que continua aí no propósito, continua na sequência para estudar, começa a fazer isso. Trabalha com provas anteriores. Que as questões não repetem, mas repete o assunto. Aqui nessa provinha deve ter pelo menos umas 4 aí que repetiu o assunto em outras provas. Se você tivesse atentado a ver outra prova, você conseguiria matar isso aí, ok? Então, concurso é um processo. Você está no processo. Se você não passou agora, continue estudando. Vá para cima. Se o seu sonho é ser polícia, vai para cima. Daqui a pouco sai outro concurso aí. E os que passaram em primeiro lugar agora, é porque estava estudando para o anterior. Não passou no anterior, passou nesse. Você que está estudando para esse e não passou, fica firme. Continue estudando, que o próximo a sua vaga é garantida. Ok? Então, boa sorte, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Muito obrigado.